Olá, boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal da Guará desta quinta-feira com cara de segunda, é o primeiro dia útil do ano. Prazer receber você aqui. Fica muito atualizado sobre tudo o que acontece em São Luís e no estado. Eu já começo te contando da situação lá no terminal de integração de ônibus do Anel Viário. O teto de uma plataforma desabou. A situação de abandono não se restringe ao terminal do Anel Viário. No Parque do Bom Menino, para evitar a queda desse abrigo, a estrutura foi amarrada com uma corda na grade do parque. 9 pessoas morreram nas rodovias do Maranhão entre o Natal e o Ano Novo. O balanço da Polícia Rodoviária Federal traz também o número de acidentes e feridos. Vice-presidente nacional do PT afirma: governador Flávio Dino vai compor a chapa petista nas eleições para a presidência da República em 2022. O Procon alerta para a lista de material escolar. Os pais devem ficar atentos para itens que não são obrigatórios. E eu já começo, JG, te mostrando o estrago no terminal do Anel Viário. O telhado de uma plataforma desabou. Ano novo e aquelas notícias de sempre que se repetem. Parece que não muda, né? Veja aí como ficou a situação por lá. E também de outros abrigos pela cidade que não protegem em nada os passageiros. Nuvens carregadas de chuva se aproximando e olha só a situação para quem precisa pegar ônibus no terminal do Anel Viário. Abrigos com telhas quebradas, colunas desgastadas com ferros expostos, ou seja, abrigos precários e um cenário de total insegurança. As pessoas que viajam de ônibus precisam para poder se abrigar da chuva, não tem como. Um descaso público um negócio desse, né? Infelizmente. A falta de manutenção é tão grande que no segundo dia do ano caiu o telhado de uma das plataformas. Fica muito ruim porque quando nós estamos aqui na parada, a gente tem que se esconder para ver aonde não está molhando, porque molha demais. Esse coordenador de transporte da Baixada lamenta o estado de abandono do terminal Anel Viário. Segundo ele, o local não tem nenhuma obra de manutenção desde o governo Luiz Rocha. Isso é muito antigo. Se vocês filmarem, é desde a administração de Mauro Féculo. Acho que tem 40 anos, né? Nunca nem veio ajeitar, mas nunca mesmo. A situação de abandono não se restringe ao terminal do Anel Viário. No Parque do Bom Menino, para evitar a queda desse abrigo, a estrutura foi amarrada com uma corda na grade do parque. E do outro lado da avenida tem placa de parada de ônibus, mas nenhum tipo de cobertura. E essa é a mesma situação de quem precisa pegar ônibus na rua Rio Branco. Já próximo ao Colégio Liceu, essa parada é uma das mais frequentadas. Tem até banco, mas nada de abrigo. Apesar de ser provisória, ficar esperando o ônibus sem nenhuma proteção, principalmente nesse período chuvoso, tem causado muitos transtornos. É difícil ficar aqui porque às vezes chove, acaba molhando todo mundo, entendeu? É mais pra gente que é estudante, que tem que usar a mesma farda todos os dias. Aí acaba às vezes perdendo a aula porque a escola não deixa entrar se não tiver fardado, entendeu? É muito difícil pra gente. Em nota, a Secretaria Municipal de Projetos Especiais informou que a requalificação do terminal da Fonte do Bispo está incluída no pacote de obras que estão sendo executadas pelo município na região do centro da capital. A Secretaria ressalta ainda que o terminal será contemplado com reforma do piso, paisagismo e haverá também a reorganização do sistema viário lá no entorno e disciplinamento urbano. Em relação aos abrigos da Avenida Alexandre Moura, que você acabou de ver aí, há um projeto para implantação de novos abrigos, só que a Prefeitura não disse quando, que dia tudo isso vai começar a ser feito. E olha o que aconteceu na área onde ficam os feirantes que trabalham na feira da Coab, que está em reforma. Parte da cobertura não suportou a chuva que caiu na madrugada e desabou. Algumas pessoas ficaram feridas, prejuízos também porque feirantes perderam verduras, legumes que foram levados pela enxurrada.
Bom, a Prefeitura de São Luís contou em nota que entrou em contato com a empresa que realizou a instalação destas barracas que desabaram da Feira da Coab para fazer os reparos necessários. E hoje é o primeiro dia útil de 2020, já sabe, né? A rotina voltando ao normal aos poucos, até porque o movimento ainda é preguiçoso. Enfim, as obrigações da rotina não tiram férias. Quem foi conferir essa movimentação no primeiro dia útil do ano foi a repórter Bel Soares. Depois da diversão, a obrigação. No primeiro dia útil do ano, bancos, lotéricas, correios voltam às atividades de serviços ao público. Na Agência de Correios Central de São Luís, o movimento ainda é pequeno. Aqui as pessoas buscam desde a regularização de CPF e emissão de certificado digital, a postagem e recebimento de produtos. A Patrícia veio despachar uma encomenda. Eu vim despachar uma encomenda para o Rio de Janeiro. Passado dias de festa, é hora de retomar a rotina. Ah, com certeza. A gente tem que voltar à atividade, né? Os últimos dias foram de comemorações. Celebrar o Natal, festejar o Réveillon, curtir a ressaca do primeiro feriado do ano. Agora é hora de retomar a rotina, porque afinal de contas a vida não para. E toda essa movimentação nas agências bancárias é um reflexo dessa retomada. A Sheila já passou por 2 bancos fazendo pagamento. Saque e efetuar pagamentos, mas está tudo ok, está bem tranquilo até, tanto aqui quanto no Banco Itaú. Fui nos 2 e está tudo certo. As lotéricas também estão cheias. A correria para apostar na Mega da Virada deu lugar à corrida para pagar contas. Dona Ana leva nas mãos boletos que não podem esperar. Água, luz, telefone. O telefone, boleto de associação dos que estão com câncer e água e luz. Tem que pagar. Tem que pagar. Já o seu Gama, além de pagar, veio conferir o jogo também. Vai que a sorte ajuda. Eu vim fazer um pagamento e pegar o resultado aí da Mega, né? De repente vai dar tudo certo. Está otimista? Com certeza. E assim, de fila em fila, de pagamento em pagamento, a vida vai voltando à rotina. E o seu Hinaldo, hein? Será que teve sorte? Olha, ainda está escondido ainda, né? Vamos chegar em casa, vamos ver direitinho para ver o que deu, né? Vai que tem um milionário aqui. De repentemente, né? Tornei jogar novamente. Para Deus, nada é impossível. Com sorte no jogo ou não, a hora é de deixar as contas em dias e trabalhar para que o ano novo seja bem produtivo, porque para cair do céu mesmo, só a chuva que começa a banhar a cidade. E terminou a operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Maranhão. 9 pessoas morreram do Natal até o Ano Novo. O balanço também mostra o número de acidentes e de feridos. A PRF não só apresentou os dados, como também fez recomendações que valem para o ano todo. Fluxo de veículos tranquilo na BR-135 no primeiro dia letivo de 2020. Mas no final do ano houve aumento de pelo menos 30% no número de veículos nas estradas. Já na véspera do Natal e do Ano Novo, o movimento nas rodovias federais foi de 50% a mais do que o normal. Durante os 2 feriados, a PRF atuou no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e criminalidade. Segundo o balanço da operação divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, no Natal foram registrados 26 acidentes com 34 feridos e 6 mortes. No Ano Novo, esse número caiu. Foram registrados 21 acidentes com 23 feridos e 3 mortes. A operação aconteceu do dia 27 de dezembro de 2019 ao dia 1º de janeiro de 2020. Os números do Natal para o Ano Novo, agora em 2019 para 2020, foram muito bons. Redução em torno de 1/3 da quantidade de vítimas e redução de 50% na quantidade de óbitos. Então, são números bons. Não usar o cinto de segurança e farol apagado continuam sendo uma das infrações mais recorrentes nas estradas. Tem alguns cuidados que são muito importantes antes da pessoa viajar. Para evitar multa, evitar qualquer transtorno, o farol tem que estar aceso. A maior quantidade de multas de algum tempo para cá tem sido em todo o Brasil o farol apagado. É um motivo de infração e trânsito tem uma regra muito básica que é ver e ser visto.
Então o farol precisa estar aceso. Regra básica, e muitos motoristas não têm esse cuidado. Todo ano a mesma recomendação e as mesmas infrações. Bom, quem também divulgou o balanço da Operação Réveillon foi o Batalhão de Policiamento Rodoviário, que realizou a Blitz da Lei Seca na região metropolitana de São Luís, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A gente já coloca aqui na tela, você pode acompanhar. Bom, são dados do Batalhão de Policiamento Rodoviário, foram realizados mais de 340 testes de bafômetros, 66, acredite, 66 motoristas foram autuados aí em 2 dias, 31 de dezembro e 1º de janeiro. 41 autuações por recusa do bafômetro, 24 de motoristas alcoolizados, 1 pelo crime de capacidade psicomotora alterada e 4 acidentes, e ainda bem que sem vítimas. E a maioria dos acidentes acontece por imprudência mesmo, mas há casos em que a falta de manutenção do veículo pode sim colocar em risco todo mundo no trânsito. Por isso, para quem vai pegar a estrada, e a previsão é que neste mês de férias a movimentação fique mais intensa, cuidado aí com o seu veículo, tem que passar pela oficina e análise de um especialista. Janeiro é período de férias para muita gente e pegar a estrada é uma das principais opções. Por isso, dar aquela checada no veículo pode ser sinônimo de segurança. O Antônio trabalha com isso o dia todo e lembra que é preciso estar com pneus, freios e suspensão em dias. Então você tem que atentar em risco, estar fazendo todas as revisões periódicas, acompanhando ali o checklist do veículo, conferindo do básico ao mais profundo, né? Você tem que estar olhando a parte de palhetas, que é a parte que vai limpar o para-brisa do veículo, para que você tenha uma visão perfeita na estrada, evitando assim ter uma colisão com alguém, né? Você tendo uma visão boa, você faz uma condução boa do seu veículo. Como é início de ano, muita gente já voltou do período de festas. E quem fez isso dirigindo também precisa dar um trato no amigão de viagem para voltar à rotina de um trânsito quase sempre pesado. Se seu carro foi feito revisão antes da viagem, é aconselhável também, pós-viagem, você se direcionar a um posto autorizado, à oficina de sua confiança e mandar fazer uma checada, porque agora é o período de férias, mas posterior ao período de férias você vai estar numa condução normal do seu dia a dia, que ela também é muito pesada, ela é severa, tem muitos engarrafamentos, então a gente tem que estar preparado também para o nosso dia a dia. Pedimos ao Antônio para listar itens essenciais para a segurança dos veículos. O meio de comunicação de um veículo para com o outro condutor chama-se sinalizações. Então o seu carro ele não pode estar com uma seta queimada, ele não pode estar com um farol queimado, ele tem que estar todo em dias com a parte de iluminação, porque é a parte de comunicação entre você e o outro condutor. Então isso aí é de extrema importância. Aí vem a questão de segurança, você está olhando o líquido de arrefecimento, como é que ele está, se ele está baixo, se ele está normal. Aí vem a questão de limpador, se ele está funcionando ou não está. Então eu considero que todos os itens do veículo ele é muito importante para a segurança da sua família. Neste Auto Center funcionam serviços preventivos e corretivos. Em tempo de férias, a demanda aumenta em 20%. E se tem condutor preocupado com a saúde do veículo, possivelmente tenhamos um trânsito mais seguro também. E daqui a pouco o Marcos Saldanha está aqui no JG para fazer análise política, com destaque para as especulações que colocam o governador Flávio Dino já na disputa presidencial de 2022. É isso mesmo, eu volto já. Já voltamos com o JG com destaque para a política. Enquanto estamos nos preparando para escolher os próximos prefeitos, vice-vereadores em Bela Vista do Maranhão, os eleitores vão às urnas neste mês de janeiro para definir o prefeito e vice, para encerrar o mandato que era de Orias Mendes e Vanusa Santos, cassados pelo TSE em outubro. O repórter Eduardo Gomes explica mais isso para a gente.
Está previsto para o dia 12 de janeiro uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito do município de Bela Vista do Maranhão. Isso ocorre porque Orias de Oliveira Mendes e Vanusa Santos Moraes tiveram seus diplomas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade. Isso aconteceu no dia 3 de outubro do ano passado, porque eles praticaram o crime de abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Ambos ainda foram condenados a 8 anos de inelegibilidade e também tiveram que pagar uma multa de R$5 mil. O TRE decidiu que poderá participar das eleições o partido que em até 6 meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. E o candidato que for disputar essa eleição, ele deverá possuir o domicílio eleitoral no prazo de 6 meses no município. Só lembrando que essa eleição tem mandato de apenas 1 ano, já que uma nova eleição está prevista para acontecer em outubro deste ano. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Bom, Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Eu não queria perder a deixa aí do Eduardo Gomes em Bela Vista do Maranhão. Os eleitores vão às urnas agora em janeiro para escolher prefeito e vice para encerrar o mandato. A gente aqui está se preparando para um ano eleitoral para escolher prefeitos, vice, vereadores e já estão falando até em campanha presidencial. Como é isso, Marcos? Boa noite. Pois é, Bianca, muito boa noite você de casa. Acabou que eu mordi minha língua, né? Porque falei aqui já ali na virada do ano, no dia 31, que a partir do ano novo, né, a discussão presidencial para 2022 ia dar uma esfriada e ia tomar conta do noticiário as discussões municipais, já que os candidatos iam tentar se viabilizar, tentar fazer aí a força para ser, até porque alguns partidos estão com mais de um nome aí na disputa, mas olha, não foi o que aconteceu. O ano mal virou, mal começou o ano novo e o que deu que falar de fato foi a discussão para a sucessão presidencial que só ocorre em 2022. Acontece muito o que a gente chama no meio jornalístico de balão de ensaio. Quando um jornalista lança uma notícia, né, para ver se cola, para ver se pega, para testar ali o poder que ela tem de ascensão e até mesmo para forçar uma resposta de algum dos lados, né? O jornalista da Veja e Noblar parece que conseguiu aí ser bem sucedido. Pautou já na virada do ano o nome de Flávio Dino aí numa aliança improvável que seria com o apresentador de televisão Luciano Huck. O Luciano Huck iria se filiar ao Cidadania ao PPS, por lá disputaria um partido mais à esquerda e teria o Flávio Dino como vice, inclusive já haveriam reuniões, né? E essas reuniões elas seriam secretas, né? Ninguém como testemunha, o que é meio esquisito. Bom, se isso deu o que falar, vale mais a pena a gente pensar na repercussão, né? Tanto o deputado federal Márcio Gerri quanto o deputado federal Paulo Teixeira, que é vice-presidente nacional do PT, fizeram declarações que essas sim já colocam aí o nome do Flávio Dino aí no centro indiscutível da sucessão presidencial. A gente separou inclusive aqui os twitters que falaram, né, que repercutiram, que responderam esse balão de ensaio do Noblar, né? Bom, a gente tem primeiro o Paulo Teixeira, ele é deputado federal e é vice-presidente nacional do PT, que foi categórico em dizer: ou com Lula, com Haddad, Flávio Dino estará na nossa chapa nas próximas eleições presidenciais. Essa, Bianca, era uma especulação que a gente já vinha com toda a participação que o Flávio Dino, o governador, teve justamente na prisão ali do Lula, nas visitas que fez, na discussão toda que teve com o Lula, e quando solto já parece um pouco evidente que mesmo que o Lula não possa ser o candidato de fato, mas que o Flávio Dino poderia se filiar ao PT ou ser um vice na chapa, ou fazer uma dobradinha, ou ele ser o candidato, né? Então, esse cenário então seria mais provável, não é que seja impossível, mas seria mais provável do que pensar essa chapa do Flávio Dino com o Huck, né? Bom, o deputado federal também, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, fez esclarecimento chamando isso de especulações. Claro, isso aí não há o que discutir. Tudo o que se falar de agora até o ano que vem sobre eleições presidenciais não passam de especulações, porque de fato está muito cedo. A eleição desse ano é a eleição municipal. Mas o que o Márcio Gerri coloca aqui
é que é indiscutível o reconhecimento do Flávio Dino como estadista, como uma força política que vem em ascensão aí muito grande e que o nome dele, do governador, está no centro do debate nacional. Ou seja quando o próprio Bolsonaro faz contrapontos ao Flávio Dino ou vice-versa, quando o Flávio Dino faz contrapontos ao Bolsonaro, o Flávio Dino vem se cacifando. E agora a própria imprensa nacional já o colocando como nome certo no debate. Ou seja, se ele diz que é candidato, seja a presidente ou a senador, esses próximos movimentos vão mostrando que cada vez mais ele vai tentar esse caminho para a presidência. E tem um dado novo também. Hoje, o subsecretário de comunicação, né, o Daniel Merli, que trabalhou na campanha no estado do Maranhão nas redes sociais e tinha um papel muito importante aí no governo do Flávio Dino, na comunicação, foi para Brasília e vai fazer parte do gabinete institucional da comunicação. O que já pode ser ele, o Ricardo Capelli, que é outro membro do PCdoB que faz esse papel lá em Brasília, me parece que a tarefa já está sendo dada para se trabalhar no campo nacional esse nome do Flávio Dino, que assim como ele faz com todos os seus aliados, parece que vai fazer o mesmo consigo próprio. Ou seja, ninguém é candidato de si mesmo, a gente sempre fala isso, né? Então tem que se viabilizar para poder, de fato, ver a envergadura nas eleições, que tem 2 anos, é um tempo muito bom e muita coisa acontece. A gente está cansado de ver pessoas que não se viabilizam, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está entrando em um ano eleitoral, eleições municipais, falando tanto em campanha presidencial, eleições presidenciais. Eu queria entender se não é o clima de estabilidade gerado pelo atual governo que está fazendo os grupos políticos, partidos, movimentos sociais já se mobilizarem por uma campanha. Essa sensação de instabilidade que realmente vai existir uma mudança na próxima eleição? Pode ser, Bianca, pode ser. E a oposição também, ela tem uma tarefa que é muito árdua, a oposição ao Bolsonaro, que é fazer a tal chamada unidade da esquerda. As esquerdas só ganharão a eleição se estiverem unificadas. Então, essa é a grande missão de ter uma oposição que seja forte. E o Flávio Dino entende que essa missão, ela está ali entre o centro e a esquerda. Então, ele precisa se posicionar nesse espaço, se quiser falar na disputa, e justamente ocupar aí esse espaço que o Bolsonaro tem tido dificuldade de transitar. Mas eu volto a dizer, ainda é muito cedo, há muita coisa para acontecer. A gente já viu, a própria Rosiana Sarney aí tentou ser candidata a presidente e não suportou esse período que é pré-eleitoral. Então é com muita paciência e calma, mas claro que os movimentos todos têm que ser feitos, né? Quem quer ser candidato tem que se mostrar, tem que trabalhar, tem que se viabilizar, né? Ok, Marcos, eu agradeço a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, boa noite. E aí, vai comprar um material escolar? Calma, primeiro veja as dicas do Procon para não acabar comprando além do que deveria. É só um instante, a gente segue para o intervalo e volta já já com esse assunto e muito mais. Quem tem filhos já sabe a preocupação de todo começo de ano. Matrículas, material escolar e logo hoje, no primeiro dia útil do ano, imagina como estavam as livrarias. Muita gente já fazendo compras, riscando da lista e pesquisando. Lembra aí que o Procon sempre faz recomendações sobre o que é e o que não é obrigatório? Então presta atenção aí na reportagem que tem mudanças quentes, saíram ano passado. O ano começa e a preocupação dos pais... Na verdade, a gente se prepara para isso, sabe que vai ter todo começo de ano, né? A gente sabe que vai ter essa despesa, a gente já reserva um pouquinho do dinheiro do 13º para isso. Esse é o 4º ano que o Cláudio precisa ter essa disciplina para conseguir dar conta da lista de materiais, que é extensa. E ele não está sozinho. Essa é a época em que as livrarias e papelarias ficam assim, cheias de gente pesquisando os itens, preços e fazendo checklist do que já colocou no carrinho, para não esquecer nada. Para orientar os pais sobre o que pode ou não ser exigido na lista, o Procon Maranhão publicou uma portaria em 2015 que recebeu uma nova redação em 2018. Ela determina que a lista deve ser veiculada no período de matrícula e deve vir acompanhada do plano pedagógico. Sabe para quê?
para saber se o que está sendo pedido será realmente utilizado. De início, ele deve verificar se essa lista foi disponibilizada em um período anterior à matrícula do aluno, bem como se ela vem acompanhada do plano pedagógico. Por quê? Ele precisa verificar tanto o quantitativo, que foi ali discriminado, bem como a necessidade dos itens. A exemplo, material de escritório, de expediente, material de higiene, enfim, materiais de uso coletivo, como cartolina, como algodão, como copo descartável, eles não são passíveis de serem exigidos por cada aluno individualmente, já que eles estão contemplados na mensalidade. Com tantos detalhes, alguns acham até difícil ir às compras. Para quem está sozinho, no meu caso, é um pouco complicado. Mas aí a gente se desdobra, pede ajuda para as moças lá, ela dá uma força para a gente. O que é mais difícil? As folhas de papel crepom, esse tipo de coisa. Por isso, muitas papelarias começam a se preparar bem antes para conseguir atender a demanda que começa ainda em dezembro. Na verdade, já tem uma procura, né, desde o mês de dezembro, depois do Natal, os pais já vêm procurando já as livrarias, evitando filas, né, aglomerações. E esse começo de ano já dá aquela movimentada, né, os pais vêm com as listas, a gente tem todo um preparo de pessoas, né, que a gente já começou para treinar desde o mês passado, tá? Já estão em treinamento, para que eles sejam muito bem atendidos, muito bem recepcionados, né. Os pais também devem atentar às taxas de material cobradas por algumas escolas. Elas podem existir e até ajudam quem não tem tanto tempo para comprar tudo, mas a adesão não pode ser obrigatória. Pode recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor, no caso o PROCON, que vai fiscalizar, bem como eventualmente aplicar uma multa e pedir, digamos, a regularização dessa situação. Ele não fica, então, obrigado a matricular o filho e também levar esse tipo de material para a escola? Não fica obrigado. E digamos que caso essa situação persista, ele pode procurar a última linha de defesa da sociedade, no caso o Poder Judiciário, por meio de um advogado. E daqui a pouquinho conheça o Miguel, que adiantou a hora de chegar e nasceu em pleno Réveillon. Às 2h07 tem a primeira praia-mar do dia, com 4,6 metros. Pela manhã, às 8h34, tem baixa-mar, com 1,5 metro. A partir de 14h40, volta a praia-mar, agora com 4,6 metros. E a sexta termina com baixa-mar de 1,5 metro, a partir de 21h08. Voltamos, eu já te pergunto, o que você estava fazendo no Réveillon? Estava em casa, festejando com os amigos e a família? Bom, a Débora Lima estava na maternidade à espera do Miguel, que chegou antes do planejado. Mas, claro, muito bem-vindo e cheio de saúde. O Miguel foi o primeiro bebê de 2020 que nasceu na maternidade de alta complexidade do Maranhão. É no colo da mãe que o pequeno Miguel Felipe recebe o afeto e os primeiros cuidados. Ele ainda não sabe, mas foi o primeiro bebê a nascer em 2020. E olha que isso nem estava planejado. É que o Miguel nasceu prematuro, estava com 36 semanas, o que significa dizer que a mãe estava no 8º mês de gestação. E o Miguel deveria vir ao mundo por volta do dia 12 de janeiro. Mas o que a Débora não esperava era que iria receber o tão aguardado presente logo no dia 1º do ano. E olha que veio o rostinho do filho pelo trabalhão. Foram quase 24 horas em trabalho de parto, até que nos primeiros 20 minutos de 2020 o Miguel nasceu. E como? Mas depois que a gente vê, é muito gratificante, é muita felicidade, né? O Miguel nasceu na maternidade de alta complexidade do Maranhão. E tanto ele quanto a mamãe Débora receberam todo o suporte necessário que uma criança prematura deve ter. Hoje nós temos uma UTI completa, onde temos o TIM, o SINCA e o SINCA. E também temos uma UTI materna de 8 leitos, onde dá segurança tanto para a mãe como para o recém-nascido. Apesar de ser prematuro, o Miguel nasceu com 3,1 kg, com 50 centímetros e de parto normal. Com o presente no colo e realizada, a Débora viu a vida mudar com a virada de um novo ano.
É muito, assim, gratificante, né? De ter no braço já, ter perto, tudo muda mesmo. E por hoje é só, amanhã tem mais, a partir de 6h30 da noite eu estarei aqui esperando por você. Tchau, uma ótima noite.